Condição segunda, todas as suas faculdades parecem mais desenvolvidas e mais completas. Essa segunda vida, onde a dor física não se faz sentir, é muito superior à outra. Explicação das personalidades múltiplas. As elucidações que nos esforçamos por dar das manifestações de personalidades múltiplas são de fato numerosas. Podemos agrupá-la em três séries: explicações fisiológicas, explicações patológicas, explicações psicológicas. Explicações fisiológicas são duas beiras hipóteses. A primeira é a das modificações passageiras e alternativas na circulação do cérebro. Tratar-se-ia de fenômenos de vasoconstrição ou de vasodilatação. A escolha. Essa hipótese é, indefectivelmente, insignificante. Trata-se de ações fisiológicas banais, acompanhando as manifestações da atividade orgânica, antes efeitos do que propriamente causas. Não passam de fenômenos sem peso explicativo. Esse caso, diga-se, está inteiramente abandonado. A segunda é a do funcionamento independente dos dois lobos cerebrais, Lewis. Essa hipótese é inverificável e, além disso, jamais se aplicaria aos casos de personalidades múltiplas, e não mais duplas. Nela ressalta, portanto, a insuficiência, pelo que deve ser rejeitada. Em suma, nada de explicação fisiológica. Explicações patológicas consistem numa pura e simples assimilação das alterações da personalidade, verificadas em certas afecções ou lesões nervosas. 1. Nas doenças orgânicas que atinjam direta ou indiretamente os centros nervosos, lesões cerebrais, traumatismos, intoxicações, infecções, etc. etc. 2. Na epilepsia e nas doenças mentais. Ora, nada existe de racional em tal assimilação. Nesse caso, de um modo geral, não há que falar de modificação de personalidade sim em diminuição ou perversão da personalidade. Com maior frequência, trata-se de alteração parcial de uma ou de muitas faculdades. São os casos de amnésia mais ou menos extensa. Doutras vezes, trata-se de manifestações automáticas ou impulsivas, irracionais ou desarrazoadas. No caso, não se está diante de fenômenos comparáveis às observações de personalidades múltiplas completos. Finalmente, esses problemas acham-se sob a dependência direta de uma causa produtora e ela podem estar estreitamente vinculados, sem que isto seja, necessariamente, fonte geradora dos fatos de personalidades múltiplas. Uma outra explicação patológica, mais judiciosa, aliás, e a que incorpora essas manifestações no quadro da histeria, baseia-se sobre a ressalva de que os pacientes que apresentam casos de personalidades múltiplas acham-se, na maioria das vezes, contidos na tipicidade da histeria. Tudo isso é plenamente exato, conquanto não passe de simples verificação. A histeria ainda não foi fisiologicamente explicada. Explicações psicológicas. Essas podem ser reduzidas a duas. 1. Assimilação dos problemas da personalidade na hipnose e no mediunismo. 2. Hipótese da subconsciência. 1. Comparação sem as manifestações hipnomediúnicas. As alterações da personalidade na hipnose foram verificadas, seja sob a influência da sugestão, seja fora dela. Examinemo-las sucessivamente. A. Alterações de origem sugestiva, no paciente hipnotizado, consistem em manifestações de personalidades aparentemente estranhas à sua própria, manifestações essas provocadas por uma sugestão direta. As experiências de Richetti são clássicas. O professor sugere ao paciente que ele é tal ou qual personagem conhecido, ou mesmo que ele tem tal ou qual profissão. O paciente, então, toma as características do personagem ou os maneirismos da profissão. A imitação é das mais fiéis e a personalidade sugerida é representada com precisão, indo até os pormenores.
O próprio timbre vocal ou escrita sofrem modificações apropriadas. Nesse processo, vê-se imediatamente enquanto essas personalidades fictícias diferem das verdadeiras. Em primeiro lugar, são inseparáveis da sugestão hipnótica, nada possuem de originalidade. São os chamados pastichos ou imitações, mais ou menos bem-sucedidas. Nessas experiências nada existe além de imitação do fenômeno das personalidades múltiplas, graças ao mecanismo da sugestão. E entre as reais manifestações e as simuladas não medeia nenhum traço comum elucidativo. B. Alterações hipnomediúnicas da personalidade, fora da sugestão. Lógica é a comparação das personalidades múltiplas espontâneas com as personalidades mediúnicas. Essas últimas, no entanto, são surpreendentes e de difícil explicação. Mais adiante, exporei o estágio atual de nossos conhecimentos a esse propósito. E certamente, pelo estudo metódico das manifestações intelectuais do mediunismo que se chegará a conhecer e a pôr em evidência todos os elementos constitutivos do ser psíquico, conscientes ou não, mas, somente após esse estudo poder-se atentar a uma explicação geral do desdobramento da personalidade. Impõe-se a mesma advertência no que tange aos fenômenos similares do sonambulismo. As personalidades de origem sonambúlica são ainda tão inexplicáveis quanto o próprio sonambulismo e hipnotismo. Examinar mais adiante o que diz respeito ao hipnotismo. Não é, portanto, possível considerar-se como satisfatória a hipótese do Dr. Asan, que atribui as manifestações de personalidades múltiplas a um estado sonambúlico total, isto é, com total funcionamento das faculdades ou dos sentidos. De maneira que, segundo essa hipótese, poder-se-iam encontrar indivíduos com as aparências peculiares ao comum dos homens e que, entretanto, estando em segunda condição, são sonâmbulos que, ao despertar, tudo haverá esquecido. Quanto ao resto, essa hipótese levanta outro empecilho, o da absoluta impossibilidade de distinção entre um estado de sonambulismo total pretendido e o estado normal. Consequentemente, o de fornecer prova positiva a seu favor. 2. Explicações das personalidades múltiplas pela hipótese da subconsciência. Todas as pretensas explicações que acabo de analisar não passam, na verdade, de assemelhação dos problemas patológicos, hipnóticos ou mediúnicos, pelas analogias oferecidas. Tais assemelhações, inclusive, ainda que justificadas, conseguem simplesmente afastar a dificuldade, não conduzindo à compreensão da essência íntima do fenômeno. Por outro lado, atualmente, são consideradas como soluções secundárias, necessitando de explicação geral. Essa explicação geral é, naturalmente, fornecida pela concepção psicológica da subconsciência. As personalidades em disparidade com a personalidade normal e dela ignorada são personalidades subconscientes. Vá lá, mas, essa interpretação clássica, que pode parecer tão banal e paliativa, dá em Sanches a consequência plenamente revolucionária força a admissão de que as manifestações subconscientes não são fatalmente automáticas. Uma vez que as personalidades secundárias podem revestir-se também de autonomia, e não apenas de interesse e originalidade, possuidoras de vontade bastante particular e bem caracterizada. Desse modo, somos inevitavelmente conduzidas à hipótese que o estudo da inspiração geral já nos havia sugerido, a da forçada distinção entre duas categorias de fenômenos subconscientes, uns de ordem inferior e automática, os outros partindo de uma subconsciência superior, cuja origem e natureza permanecem desconhecidas. 3. O hipnotismo. As manifestações elementares de hipnose são assaz conhecidas para que seja necessário descrevê-las em nosso estudo. E sabido que compreendem, do ponto de vista da sensibilidade, fenômenos ditas de anestesia e de hiperestesia, do ponto de vista motor, fenômenos de letargia e de catalepsia, parecias e contraturas,
Do ponto de vista psíquico, considerável obnubilação da consciência e da vontade normais, tendo no esquecimento, após o despertar, um fenômeno primordial, como fenômenos secundários, tem alterações da personalidade, com importância e caráter variáveis. Há, ainda, a preponderância diretora da sugestão do magnetizador. Às vezes, finalmente, faz-se acompanhar de fenômenos ditos supranormais, leitura do pensamento, telepatia, lucidez. Frequentemente, todas essas manifestações se grupam numa ordem mais ou menos regular, embora se observe com raridade a estreita sistematização descrita por Shacott, bem como sua distinção das sucessivas fases, de letargia, catalepsia e sonambulismo. Uma ou outra, podem essas fases inexistir ou passar despercebidas. O que é constante é a obnubilação da consciência normal e a persistência de um psiquismo bastante extenso, mas automático, obedecendo cegamente à sugestão do hipnotizador. O hipnotismo pode ser provocado por diversos e bem conhecidos procedimentos, muito embora empíricos: fixação de um ponto brilhante, geralmente colocado entre os dois olhos, um pouco ao alto e adiante, método de Braid, passes magnéticos, ordem sugestiva expressa ou mental, pressões sobre certas regiões hipersensibilizadas, ditas hipnógenas, etc. A explicação do hipnotismo não foi ainda apresentada de modo satisfatório. Nada além de um interesse retrospectivo pode ser atribuído às velhas discussões entre a escola de Salpêtrière e de Nancy. Ainda que se invoque uma neurose especial, comparável à histeria, ainda que se esforce por tudo vincular a sugestão, nada se conseguirá além de uma explicação fictícia, perfeitamente ilusória. A palavra neurose, relacionada com o hipnotismo, é mera etiqueta sem valor. Consiste, indubitavelmente, num procedimento cômodo, mas perfeitamente vão, tentando explicar o hipnotismo pela histeria, ou vice-versa. As evidentes analogias sintomáticas entre esses dois estados provam que eles provêm, ambos, de uma interpretação geral e comum, que permanece ensombrada. A teoria da escola de Nancy, de igual modo, não produz mais luzes. Primeiramente, a sugestão não pode ser invocada para todos os fenômenos, ou em todos os casos. Mas, ainda que venha a ser provado que se podem provocar, pela sugestão, todos os fenômenos do hipnotismo, mesmo os mais extraordinários, não se haverá logrado compreender seu mecanismo íntimo. Quais são as modificações psicofisiológicas do ser que tornam possível o aniquilamento da consciência e o automatismo absoluto, as alterações da sensibilidade, as manifestações supranormais, etc. Isso a etiqueta da sugestão nunca será capaz de explicar. É justo dizer-se que a sugestão é o fator principal da hipnose. É até mesmo possível, se bem que evidentemente excessivo, sustentar que ele é o fator único e ainda passível. Mas, pretender que esse fator carregue em si mesmo a solução do problema psicológico proposto pela hipnose é, simplesmente, satisfazer-se com palavras. E isso não é tudo. Se tomarmos isoladamente as manifestações hipnóticas, presenciará a multiplicação das dificuldades de interpretação. A anestesia é a verificação de um fato. Qual é a causa íntima dessa insensibilidade da pele, das mucosas e até mesmo das partes profundas? Insensibilidade tal que se pode atravessar um membro, de um lado ao outro, com um instrumento perfurante, ou praticar uma grave intervenção cirúrgica, sem que o paciente sinta dor. A hiperestesia é ainda mais intrigante. Se, por exemplo, se coloca, à revelia do paciente, um pedaço de gelo ou um corpo quente a 20 ou 30 centímetros de distância do seu corpo, ele acusa imediatamente uma sensação de frio ou de calor. A audição, o olfato e o próprio paladar podem ser influenciados a ultrapassarem os limites normais dos órgãos sensoriais. A visão parece exercer-se independentemente dos olhos,
e através dos obstáculos materiais. Em vista de todos esses fenômenos, a hipótese da hiperestesia parece bem pouco satisfatória. Mas, o que logra transtornar e subverter a ordem das ideias é o fato de que essa pretensa hiperestesia pode verificar-se concomitantemente com a pretendida anestesia. Há, portanto, e em certos casos, coincidência de dois fenômenos contraditórios, na mesma função e ao mesmo tempo. Exemplificando, o paciente que ouve o ruído de um relógio colocado na peça vizinha não mais ouvirá se colocado junto ao seu ouvido. O pedaço de gelo que lhe produziria desagradável impressão, a 30 centímetros do corpo, sequer será percebido se aplicado sobre sua pele. Esse mesmo paciente assinalará a presença de um odor imperceptível para os circunstantes, muito embora não logre perceber um frasco de amoníaco junto às suas narinas. O mesmo acontecerá em relação a objetos por ele descritos, estando fora de seu campo visual, embora seus olhos, inteiramente revirados, não distingam presenças completamente a seu alcance. O que é mais sugestivo é que os diversos sentidos, a audição, o olfato, o paladar e a visão, com efeito, parecem estar presentes, não mais por seus órgãos definidos, mas por toda a periferia do organismo, indiferentemente em maior ou menor proximidade. Às vezes, isso se realiza através de objetos materiais. Surgem desse modo, duas explicações secundárias, anestesia e hiperestesia que, admitidas fossem, não apenas careceriam de explicação, inclusive quanto à coincidência. Eis que, se ocorridas simultaneamente no mesmo ponto do organismo, redundariam em inaceitável contradição. Qual a conclusão? Pura é simplesmente que nos fenômenos sensórios do hipnotismo não há, essencialmente, nem diminuição nem exacerbação da sensibilidade, e sim o seu deslocamento. Durante a hipnose, portanto, acontece algo que tende a separar do organismo, a exteriorizar-se. Melhor dizendo, ao mesmo tempo em que desaparecem as manifestações psíquicas elevadas, sérias e conscientes. Mantenhamos presente essa verificação de cunho geral, ela há de nos permitir uma teoria racional do hipnotismo. 4. A exteriorização da sensibilidade. A exteriorização da sensibilidade, descoberta e magistralmente estudada pelo Senhor de Rochas, foi por diversos observadores experimentalmente controlados. Aludirei brevemente às principais verificações do Senhor de Rochas. A sensibilidade, num dado número de pacientes, desaparece da superfície corporal durante o sono hipnótico, encontrando-se, de modo apreciável para o magnetizador, fora dela. As investigações demonstram na exposta do seguinte modo. Uma primeira camada sensível, extremamente delgada, percorre todo o contorno do corpo, a 3 ou 4 centímetros fora da pele. Em redor dessa primeira camada existe uma série de outras camadas, equidistantes, daquelas separadas por um intervalo de 6 a 7 centímetros, sucedendo-se até 2 ou 3 metros, penetrando-se e entrecruzando-se, sem se modificarem. Se a hipnose é impulsionada mais profundamente, essas camadas sensíveis, depois da terceira ou quarta fase da letargia, condensam-se sobre dois polos de sensibilidade situados um à direita, outro à esquerda do paciente. Finalmente, esses dois polos terminam por se reunirem em um só, e, a partir de então, toda a apreciável sensibilidade do sujeito encontra-se vivendo numa espécie de fantasma real, capaz de, segundo a ordem do magnetizador, deslocar-se para longe, atravessar obstáculos materiais, sempre conservando a sensibilidade. O paciente ou outras testemunhas veem as diversas camadas sensíveis e o fantasma real. A metade direita parece-lhes azul, e a esquerda, vermelha. O fantasma, para eles, parece iluminar aqueles sobre quem se localiza. Em suma,
Certos objetos e substâncias colocados em contato com as camadas sensíveis impregnam-se de um pouco dessa sensibilidade, podendo conservá-la por algum tempo. Tais as singulares manifestações da exteriorização da sensibilidade. Como são naturais, semelhantes comprovações foram acolhidas com manifestações de cepticismo. Invocaram-se fraude, sugestão mais ou menos involuntária do magnetizador sobre o sujeito e, acima de tudo, sugestão mental. Tais causas de erro podem ser evitadas. Aliás, repetiram-se em grande número experiências bem conduzidas, com vistas ao estabelecimento da absoluta autenticidade dos fatos observados por de Rochas. Qual a possível explicação para a descoberta do Senhor de Rochas? Evidentemente, nenhuma outra que não a fornecida por ele mesmo, do organismo do paciente provém a exteriorização de uma parte de sua sensibilidade, ou melhor, a exteriorização de algo que conduz e conserva essa sensibilidade, servindo-lhe de substrato fora do organismo. A existência desse substrato acha-se provada pela demonstração efetuada pelo Senhor de Rochas, a respeito da objetividade dos eflúvios percebidos no estado hipnótico, bem como da realidade dos fantasmas dos vivos, manifestação superior do mesmo fenômeno. Desde então, encontramo-nos de posse de uma hipótese solidamente estabelecida sobre verificações positivas, o que nos servirá de guia para o estudo aclarador dos fenômenos de hipótese de exteriorização. Antes de abandonar o estudo da exteriorização da sensibilidade, restaria o exame da possibilidade da sua efetivação fora da hipnose. Com efeito, isso parece possível, embora em grau elementar. As pesquisas de Reichenbach sobre as forças ódicas, a coqueluche de numerosos experimentadores, em particular do Sr. Baraduc, comprovam que o algo passível de exteriorização pela hipnose não está estreitamente submetido ao organismo, mesmo durante a vida normal, irradiando mais ou menos na sua periferia. Os eflúvios assim emitidos impressionam as placas fotográficas, e o fazem de modo diverso, de acordo com o estado moral do paciente. O fato de não insistir sobre esse ponto deve-se ao grande número de controvérsias surgidas e à necessidade de novas pesquisas. A irradiação periorgânica na vida normal a mim se assemelha tão provável que explica admiravelmente os fenômenos psíquicos elementares, obtidos sem sono do sujeito, seja no domínio da sensibilidade, seja no da motricidade ou da inteligência. Examinar os capítulos seguintes. Velucidez. Sob o nome de clarividência ou lucidez, designa-se a faculdade de adquirir conhecimentos precisos sem o socorro dos sentidos normais e sem leitura de pensamentos. Os fatos dessa ordem foram recolhidos em grandes números, uns parecem assaz convincentes, mas, até o presente, escaparam, em grande parte, das tentativas de experimentação metódica. Deve-se isso ao fato de que esses fenômenos se desenrolam inteiramente à revelia do sujeito. Produzem-se como relâmpagos e não podem obedecer a condições pré-estabelecidas. Em geral, acontecem nos estados hipnóticos. O sujeito adormecido a miúde vincula o fenômeno à visão, dizendo ver o que narra. Essa é a clarividência atípica. Outras vezes, atribui o que se passa ao sentido da audição, clareaudiência. Ora fala como se encontrasse em presença da cena que descreve, ora parece projetar sua visão sobre uma superfície refletora, espelho, copo com água, pela qual indubitavelmente obtém auto-hipnose. O sujeito, em geral, vê mais facilmente quando se lhe fornecem alguns pontos de referência, indicações a título de guias do caminho a percorrer. Frequentemente, ainda, a clarividência é facilitada pelo contato do sujeito com um objeto qualquer proveniente do ambiente visto, bem como de pessoas com as quais a afinidade deve estabelecer-se. É a psicometria. A lucidez, em alguns casos, parece independente de qualquer estado hipnótico aparente. É sabido, entre mentes,
o quanto um estado superficial de auto-hipnose pode passar despercebido. Nesse caso, o sujeito pretende encontrar os conhecimentos de que dá prova por meio de certos procedimentos excessivamente distanciados do método positivo, para que me seja possível sobre eles falar neste trabalho. É o caso das cartas, da borra de café, das linhas das mãos, etc. Menciono tudo isso simplesmente para ser completo, sem, no entanto, em qualquer um deles me deter. No que tange aos conhecimentos adquiridos pela lucidez, observa-se que, às vezes, são extremamente precisos e exatos. De outras vezes, o sujeito engana-se redondamente, sem que seja possível distinguir em que caso e por que se engana ou acerta. Os conhecimentos adquiridos pela lucidez podem ser relativos ao presente, ao passado ou ao porvir. Explicação dos fatos de lucidez. Como explicar o fenômeno da lucidez, em razão de sua independência da leitura do pensamento? Uma primeira explicação parece, em muitos casos, pode ser puramente a exteriorização da sensibilidade. Haveria projeção e ação sensibilidade à distância, telestesia, no dizer de Miers. Uma vez que a distância e os obstáculos materiais não têm a menor importância, no que concerne a essa projeção extra-orgânica, a explicação apresentada englobaria todos os fatos de lucidez no presente. Para os casos de lucidez no passado ou no porvir, a explicação é menos provável, em se admitindo, bem entendido, a autenticidade claramente estabelecida. Seria fácil deduzir que os sentidos do sujeito, estando exteriorizados, sabem descobrir a imagem e decifrá-la, se pudesse supor que os fatos passados deixaram imagem ou impressão em algum lugar, no planeta ou no éter. Semelhante suposição é, com efeito, pouco provável. O mais lógico, talvez, seria admitir que o sujeito possua na subconsciência, ou retira da subconsciência de outrem, o conhecimento dos fatos passados de que dá prova. Quando tivermos passado em revista tudo o que diz respeito à subconsciência, essa hipótese parecerá menos extraordinária. A previsão do futuro poderia explicar-se de modo análogo. O porvir advém necessariamente do passado e do presente, sendo acaso um termo sem qualquer significação. Do mesmo modo, o livre-arbítrio não se pode isolar das causas da ação, a despeito de nossas opiniões a respeito. Seria, portanto, suficiente o conhecimento de tudo o que, no passado e no presente, dissesse respeito a alguém, para conhecer, em linhas gerais, o que lhe reserva o futuro. Talvez bastasse o conhecimento do presente, oriundo do passado. Essa explicação da lucidez é, de fato, insuficiente e pouco provável, principalmente no que se relaciona com o passado e com o futuro. De resto, a lucidez manifesta-se, em muitos casos, sob forma assintética, que exclui qualquer reflexão e qualquer pesquisa como um clarão que impressiona vivamente o paciente, ocasionando-lhe, no átimo, seja o conhecimento de um fato ignorado e inacessível às vias sensoriais, seja um conhecimento complexo, que demandaria normalmente uma elaboração intensa, partindo de numerosos elementos de pesquisa. É, por exemplo, o caso de difícil operação de aritmética. Em ocasiões semelhantes, a lucidez é perfeitamente inexplicável, tanto no seu mecanismo como nos seus resultados. De qualquer modo, só uma faculdade subconsciente pode explicar a questão, sendo impossível estabelecer ligações com as faculdades conscientes conhecidas. A verificação de sua existência é uma nova prova em favor da veracidade dessa subconsciência superior misteriosa, hipótese que já nos havia sido sugerida pelo precedente estudo dos demais fenômenos a ela devidos. 6. Exteriorizar-se da motricidade e sua ação à distância. A exteriorização e a ação à distância da motricidade foram reveladas pelas manifestações mediúnicas. Só no mediunismo elas se produzem com toda a intensidade. Foi, entretanto,
possível obtenção de fenômenos de motricidade à distância na hipnose e até mesmo sem sono aparente do paciente. Nesse caso, contudo, as manifestações são francamente elementares. O paciente exerce uma ação motora ligeira e a pouca distância, seja espontaneamente ou pela sugestão. Os fenômenos de motricidade à distância, apontados como importantes, são obtidos quer com o superficial contato do médium, quer sem o menor contato. Frequentemente, deixam transparecer uma força considerável, deslocamento e soerguimento de objetos bem pesados, às vezes longe do sujeito. As peças mais leves são transportadas de um ponto a outro na sala das sessões. Os movimentos assumem caráter assaz importante, nunca são incoerentes. Contrariamente, acham-se sempre dirigidos a um fim manifestamente almejado, sendo, às vezes, bastante complexos. Dentro dessa ordem, um dos mais notáveis fenômenos é da escrita direta, a pena, ou o lápis escrevendo sem suporte aparente e sem contato do médium. Os importantes fenômenos de motricidade à distância só se obtêm por meio de sujeitos especialmente treinados, salvo exceção. Durante a produção, frequentemente o sujeito se encontra num sono particular, chamado transe, análogo ao sono profundo da hipnose. De outras vezes, não há sono, mas, mesmo assim, os fenômenos se produzem independentemente da vontade consciente. Após a sessão, o sujeito acusa considerável fadiga. No momento do despertar, de nada se recorda do que aconteceu desde o momento em que dormiu. Finalmente, durante a produção dos fenômenos, os membros do sujeito esboçam movimentos ligeiros, sincronizados àqueles que se realizam à distância, dirigidos como seriam se produzidos diretamente. Esses movimentos são, no entanto, muito fracos e inconstantes, simples deslocamentos reflexos ou associados. Os fenômenos, que, repito, quase sempre escapam à vontade conscientes do sujeito, são dirigidos por uma inteligência distinta da dele, em aparência. É uma personalidade diversa da sua personalidade normal quem, com a força exteriorizada do daquele, produz os fenômenos. Também as personalidades mediúnicas que se manifestam parecem utilizar a sua vontade, independentemente da vontade do médium, seus órgãos e suas faculdades motoras e de sensibilidade. Podem apresentar capacidades e conhecimentos psíquicos inteiramente diferentes dos da personalidade normal. Num capítulo especial, estudarei pormenorizadamente essas personalidades mediúnicas. Os fenômenos de pancadas à distância do sujeito, em móveis, teto, soalho, ou na armação da sala das sessões, podem acompanhar os fenômenos de exteriorização da motricidade. As pancadas, geralmente denominadas raps, apresentam a mesma característica dos movimentos sem contato, produz-se nas mesmas condições, denotando direção inteligente que não corresponde à da personalidade normal do sujeito. Explicação das ações motoras à distância. Estas necessitam de dupla explicação. 1. No que tange a origem da força, que age. 2. No que respeita à direção inteligente dessa força. No que concerne à força que aí, é evidente tratar-se de força exteriorizada do sujeito. Tudo prova a presença indispensável de um médium, sua considerável fadiga após a sessão e a verificação dos movimentos associados, etc. Não há dúvida possível. O algo que pode exteriorizar-se carrega consigo não apenas a sensibilidade, mas também a força. No que se relaciona com a direção inteligente da força, o problema é mais difícil. É certo que a inteligência diretora não é a inteligência pessoal e normal ao sujeito. Deve por isso concluir-se ser-lhe ela exterior e estranha. Não necessariamente, uma vez que, de nossa parte, dizemos que a inteligência diretora é uma personalidade subconsciente. O que acontece é que, na conjuntura que se apresenta,
somos levados a admitir a existência de personalidades subconscientes não apenas 100% diferentes da personalidade normal, mas, principalmente, possuidoras de capacidades alheias às desta e capazes de agir fora do organismo. Isso significa, ainda uma vez, que a subconsciência assim compreendida é essencialmente diferente da subconsciência automática clássica. Ela constitui essa subconsciência superior que já o exame dos fatos precedentes demonstrara-nos. 7. A saúde distancia sobre a matéria por uma faculdade organizadora ou desorganizadora. Nos estados hipnóticos e mediúnicos, parece que o sujeito pode ter em suas moléculas materiais uma verdadeira força organizadora ou desorganizadora. Conhecem-se os possíveis efeitos dessa faculdade sobre o seu próprio organismo, produção de estigma sobre o corpo dos histéricos, seja pela autossugestão mística, seja por sugestão experimental, por exemplo, vesicação com um selo utilizado nos correios. Não insisto nesses fatos, atualmente clássicos, contento-me em fazer ressaltar que eles conduzem-nos além do que sabíamos, esbarrando na influência do moral sobre o físico. Além disso, talvez permitissem a compreensão de certas curas, ditas milagrosas. O mesmo aconteceria em relação a dadas descrições das proezas dos Aissauas e dos prodígios dos faquires. Desejo, sobretudo, ocupar-me com a ação dessa faculdade organizadora ou desorganizadora à distância. Uma vez provada, essa ação à distância poderia explicar certas aparições e visões, tanto as místicas como as outras, as quais nem sempre exaltam a alucinação. Lá, ainda o estudo do mediunismo demonstra a existência de tal faculdade. O sujeito pode ou desorganizar certos objetos à distância, ou organizar em formas mais ou menos complexas uma trama material emanada ou exteriorizada de seu próprio organismo. A isso denomina teleplastia. Para que tais fenômenos possam ser considerados não como alucinatórios, mas como reais, é imperioso que sua realidade objetiva seja rigorosamente provada. E isso só acontece, diz Aksakov em Animismo e Espiritismo, quando se verificam as seguintes características. 1. Visão da forma concomitantemente por muitas pessoas. 2. Visão e contato da forma por muitas pessoas, com impressões concordantes dos dois sentidos. 3. Efeitos físicos produzidos pela forma. 4. Efeitos físicos duráveis, tais como escrita, marcas, moldagens, fotografias, efeitos sobre o corpo de um assistente. Somente neste último caso a prova é absoluta, mas ele é, precisamente, dos mais frequentes. Uma forma bem nítida pode, quase sempre, deixar no seu rastro efeitos físicos duráveis. Para facilitar, considero sucessivamente a ação organizadora e a ação desorganizada. Ação organizadora, em termos de nitidez e complexidade, pode levar às formações muito variáveis. As manifestações elementares são caracterizadas pela produção efêmera e incompleta de objetos ou de órgãos. Essas formas efêmeras podem, contudo, deixar traços físicos, fotografias, impressões no mastique, na farinha, no corante negro, na parafina, no gesso, etc. De outras vezes, não passam de clarões azulados, fosforescentes. As manifestações superiores da faculdade organizadora são formações orgânicas sempre efêmeras, mas completas. Nesse caso, então, dão-se as materializações, de acordo com o termo em voga, de órgãos ou de organismos perfeitamente caracterizados, cópia exata e perfeita dos órgãos ou de organismos naturais, física e fisiologicamente. Essas manifestações podem ser espontâneas ou de origem mediúnica. Nos casos espontâneos, aliás, raros, nota-se a formação de um organismo, à distância e, às vezes, bem afastado do sujeito, parecendo sua cópia minuciosa, o seu duplo. Esse desdobramento produz-se a sua revelia,
mergulhado que está num sono mais ou menos profundo, e de nada se recordando ao despertar. O duplo pode influenciar a vista das pessoas que o veem, bem como seus outros sentidos. Pode, ainda, agir materialmente e transportar-se a grande distância. As materializações completas, obtidas experimentalmente nas sessões mediúnicas, apresentam importantes característicos a considerar. A forma materializada, julgo dever repetir, é, às vezes, completa, ossos, músculos, vísceras, em nada diferindo de um vivente, pelo funcionamento orgânico. Assemelha-se mais ou menos com o médium. Às vezes a aparência é suficientemente forte para dar a impressão de um verdadeiro desdobramento dele. De outras, a forma difere do sujeito por importantes peculiaridades, como, por exemplo, cor dos olhos e dos cabelos, proporção, sexo, etc. As aparições são sempre efêmeras e de curta duração, mesmo que perfeitamente materializadas. Ação desorganizadora. A faculdade desorganizadora pode manifestar-se a. No próprio organismo do sujeito. B. Em objetos exteriores a ele. A. Desorganização no próprio organismo do sujeito. Trata-se de uma verdadeira desmaterialização, que coincide precisamente com as formas materiais à distância. O peso que toma a forma materializada é exatamente o que perde o sujeito. Depois de seu desaparecimento, recobra ele o peso primitivo, desprovido de algumas centenas de gramas. Estando a forma inteiramente materializada, poderia o sujeito tornar-se completamente invisível. B. Desorganização de objetos exteriores ao sujeito. Podem esses objetos ser decompostos em suas moléculas constituintes e reconstituídos no seu estado primitivo, quer no lugar de origem, quer em outro, mediante transporte. Durante a produção dos fenômenos de organização e de desorganização, comporta-se o sujeito como no decorrer dos outros fenômenos de exteriorização. Salvo exceções, encontra-se num estado de transe mais ou menos completo, de nada se recordando ao despertar. Sua vontade consciente normal não tem nenhum poder sobre essas manifestações, que são dirigidas por uma inteligência em aparência diferente da do sujeito. Será a explicação, portanto, a mesma que a precedente. O algo que se pode exteriorizar não comporta simplesmente sensibilidade e força, mas também moléculas materiais, além de uma faculdade organizadora e desorganizadora. Quanto à inteligência que dirige semelhante faculdade, bem como o fenômeno em seu todo, além de exteriorizar a matéria orgânica e de modelá-la por seu arbítrio de acordo com leis ainda não estudadas, pode ser considerada como emanada da subconsciência superior do sujeito. Utilizo-me da expressão subconsciência superior por ser evidente que as faculdades que acabamos de estudar em nada poderiam estar vinculadas ao automatismo cerebral. Os fenômenos de materialização e de desmaterialização, mas ainda que a inspiração genial e os casos de personalidades múltiplas e exteriorização, obrigam-nos a afirmar, de modo formal, a existência dessa subconsciência superior e sua distinção nítida da subconsciência ordinária, tal como a concebe a psicologia clássica. 8. Ações de pensamento a pensamento. Geralmente, compreendem-se sob esse título três grupos de fenômenos: leitura de pensamento, sugestão mental, telepatia. Esta é bem na fronteira do quadro das ações de pensamento a pensamento, como veremos sucessivamente, passá-las em revista. Leitura de pensamento. Tal fenômeno parece bem estabelecido nos estados hipnóticos e mediúnicos. Ao menos, é a mais cômoda explicação para muitos fatos, e bastante cômoda, haja vista que dela se abusa singularmente. Até certo ponto, no estado de vigília parece ela possível, ou, ao menos, num estado de hipnose ou de auto-hipnose bastante superficial para que passe despercebido. Fora do campo da hipnose e do mediunismo, contudo,
A leitura do pensamento raramente é observada de modo satisfatório necessário. Fique bem entendido excluir os casos de pretensas leituras de pensamentos obtidos com o contato do agente e do sujeito, casos esses que mais não são do que adivinhação por movimentos inconscientes. Sugestão mental. Sua possibilidade e realidade são estabelecidas de modo mais rigoroso. Pode uma ordem sugestiva de um magnetizador ser transmitida pela simples tensão da vontade, estando o sujeito em estado de hipnose, sem qualquer manifestação exterior. A sugestão mental pode efetuar-se à distância, às vezes a grandes distâncias, e através de obstáculos materiais. Telepatia. A telepatia consiste essencialmente na ocorrência de uma impressão psíquica intensa, que se manifesta em geral inopinadamente, numa pessoa normal, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono, impressão que, como se observa, está acorde com um acontecimento desenrolado à distância. Essa impressão psíquica ora constitui todo o fenômeno, ora se faz acompanhar de uma visão aparentemente objetiva e exterior ao percipiente. A telepatia pode ser espontânea ou experimental. A telepatia espontânea subdivide-se em 1. Relativa a um acontecimento futuro iminente, casos de pressentimentos, premonições, visões premonitórias e aparições de moribundos. 2. Relativa ao presente ou a um passado recente, casos de visões nítidas onde adivinhação de acontecimentos afastados, no estado normal. Casos de aparições de moribundos, seja no momento preciso do passamento, sejam alguns instantes, horas ou dias mais tarde. Casos de aparições de vivos, mergulhados em geral num sono anormal ou patológico, letargia, delírio febril, crise nervosa, etc. Com frequência, o fenômeno diz respeito a uma pessoa unida ao percipiente por laços de afeição mais ou menos fortes. Trata-se, em geral, de acontecimento desagradável, raramente episódio feliz e, excepcionalmente, alguma coisa de indiferente. Em linhas gerais, o fenômeno telepático é inesperado. A miúde alcança pessoas efetivamente alheadas, por gosto e preocupações, do maravilhoso, criaturas essas que, raramente, são por mais de uma vez influenciadas em suas vidas. E ele as atinge seja no estado de vigília, seja, antes, durante o sono. Por ele interrompido necessário notar duas características importantes no que toca ao fenômeno propriamente dito. 2a. A visão telepática é, geralmente, assaz precisa. Os pormenores relativos ao acontecimento, às circunstâncias ambientes, à vítima ou ao objeto da visão são indiscutivelmente exatos. 2b. Nem a distância nem os objetos materiais obstam verdadeiramente a realização do fenômeno. O seguinte é um terceiro característico, excepcional: a visão pode, simultaneamente, ou sucessivamente, afetar muitas pessoas, parece também afetar os animais, podendo, às vezes, deixar traços físicos em sua passagem. Finalmente, a impressão telepática não afeta somente a vista, posto que haja visão aparentemente objetiva, mas também os demais sentidos, audição, tato. B. Telepatia experimental. Esses casos, raros e pouco precisos, traduzem uma impressão psíquica produzida à distância sobre uma pessoa, e isso por outra pessoa, e simplesmente pela ação e força da vontade. Poder seria, às vezes, provocar uma verdadeira visão de qualquer modo. Imperioso reconhecer que a telepatia experimental encontra-se longe de ser estabelecida de modo tão nítido quanto a espontânea. Explicação das ações de pensamento a pensamento. A explicação que propomos é, geralmente, a seguinte: haveria transmissão de vibrações de um cérebro a outro cérebro. Às vezes, nos casos de telepatia, haveria, ainda mais, produção de uma alucinação reflexa, dita verídica,
porque seria a projeção exata da realidade telepaticamente percebida. Evidentemente, essa explicação é racional, embora seja insuficiente. Nem tudo ela explica. Uma primeira dificuldade, para ela levantada, é a relativa ao modo de transmissão das vibrações cerebrais. Qual é o transmissor físico intermediário? O éter ambiente, dir-se-ia. Vá lá. Mas, como então se explica que nem a distância nem os obstáculos materiais exerçam influência apreciável e constante sobre essa transmissão de vibrações? Como pode ela ser, às vezes, retardada por muitas semanas, à semelhança do que acontece em certos casos telepáticos produzidos 2 meses depois da morte do cérebro, de onde teria partido a comunicação? Finalmente, porque essa comunicação de um cérebro a outro só é possível em estados anormais, salvo quando se trata de fenômenos elementares e pauto precisos. Geralmente se dão durante o sono, durante a doença ou em estados acidentais que se façam sentir pelo menos sobre um dos sujeitos, o receptor ou o transmissor. Aí se encontram as sérias dificuldades, muito embora seja fácil chegar ao alvo, completando-se a hipótese. Para que tudo se compreenda, é suficiente recorrer-se à explicação a nós já imposta, a de exteriorização. Nas ações de pensamento a pensamento, dá-se primeiramente, e antes de tudo, exteriorização de força, inteligência, sensibilidade, ao menos num ou noutro sujeito, transmissor ou receptor. É por isso que um deles se deve achar no estado que torne possível a exteriorização: sono, letargia, acidente mortal, hipnose, auto-hipnose por tesão da vontade, etc. Desde então, a comunicação é possível por transmissão, depois da exteriorização por meio do éter, ou seja, pela projeção e ação à distância por parte da força exteriorizada. Mais adiante, tentarei ensaiar uma teoria completa sobre a telepatia. Aqui, apenas verifico a importância explicativa essencial da hipótese exteriorização. Uma última ressalva, enfim, se impõe: a influência do pensamento sobre o pensamento é raramente acessível à vontade consciente. A telepatia escapa-lhe quase inteiramente. A leitura do pensamento, fenômeno quase banal nos estados hipnótico e mediúnico, é, na vida normal, de caráter verdadeiramente excepcional e, mesmo nesse caso, seu mecanismo é subconsciente. Dá-se apenas o fato de que a sugestão mental é o produto da vontade consciente do magnetizador, embora seja bom ressaltar que ela não age sobre a personalidade normal do paciente, senão sobre por meio de suas faculdades hipnóticas. É necessário concluir que, não somente a ação de pensamento a pensamento não prescinde da hipótese explicativa exteriorização, como também daquela que aborda a subconsciência. A possibilidade de ação de pensamento a pensamento é, antes de tudo, uma propriedade da subconsciência, dessa subconsciência superior capaz de agir fora do organismo. Em certas circunstâncias, apenas acessória e excepcionalmente, pode ser acessível à consciência normal. 9. O mediunismo. Sabe-se que sob essa rubrica, Aksakov propõe a compreensão todos os fenômenos ordinariamente chamados espíritas. Tal denominação tem a vantagem de aplicar-se exclusivamente à explicação dos fenômenos. Não me estenderei sobre as numerosíssimas pesquisas sobre este assunto, levadas a efeito de modo perfeitamente conclusivo por sábios ou por grupos de sábios de todos os países. Apenas recordarei que somente as criaturas que não conhecem o tema teórica nem experimentalmente continuam a negar os fenômenos dessa ordem. B. Que esses fenômenos se revestem de uma objetividade facilmente demonstrável e não somente explicável pela fraude, a ilusão ou alucinação. C. Que nada tem de sobrenatural, podendo ser interpretados de modo perfeitamente racional e satisfatório. O mediunismo compreende fenômenos físicos e fenômenos intelectuais.
Aqueles são os seguintes: movimentos de objetos com ou sem contato, raps ou pancadas, escrita automática do médium, fala automática, psicofonia, escrita direta sem operador visível, sensações objetivas de contatos da parte dos assistentes, visões de clarões e de formas orgânicas materializadas que podem deixar traços físicos, impressões, fotografias, fenômenos de desorganização sobre a matéria, desmaterializações, transportes. Não retornarei à descrição desses fenômenos, em grande parte realizada nos capítulos precedentes. Estender-me-ei somente sobre os fenômenos intelectuais. Fenômenos intelectuais do mediunismo. Personalidades mediúnicas. Sabe-se que os fenômenos físicos da mediunismo são dirigidos por uma inteligência diferente, em aparência, da do médium. E possível colocar-se em comunicação com essa inteligência diretora, seja por sinais convencionados, movimentos de objetos, pancadas, etc., seja pela escrita ou pela fala automática do médium, ou até, mais raramente, pela escrita ou pela voz direta. As manifestações intelectuais obtidas por esses diversos processos são variáveis, tanto em importância como em valor. Às vezes, são elementares, pouco precisas, incoerentes. Compõem-se de elementos disparatados, lembrando-os dos sonhos comuns. Outras vezes, integram nas noções, voluntariamente ou não, sugeridas pelos assistentes, bem como conhecimentos advindos do próprio médium, mesmo que inesperados e fora de seu campo de atividade psíquica habitual. São manifestações dessas jaezas que se obtêm, às vezes mais, às vezes menos, ou mais frequentemente pelos movimentos da mesa, com o contato. Nesses casos, sabe-se do possível papel dos movimentos inconscientes dos assistentes. Já em outros casos mais complexos, observa-se a manifestação de personalidades ainda elementares, se bem que já possuidor de certo grau de autonomia, capazes de conhecimentos e detentoras de faculdades mais ou menos extensas, às vezes mesmo faculdades supranormais rudimentares. Essas personalidades ainda se apresentam dotadas de memória e capacidade imaginativa e inventiva, etc. Não se trata de personalidades completas, possuidoras de todas as capacidades e de toda a autonomia que se acham no conceito desses termos. O que se observa é uma meia personalidade, uma subpersonalidade mais ou menos digna de nota, com simples e efêmera aparência de independência e de realidade. As manifestações psíquicas importantes, ao contrário, revelam verdadeiras personalidades mediúnicas, cujo estudo deve ser cuidadoso, não obstante a ideia que se alimente a respeito de sua origem. Os principais distintivos das personalidades mediúnicas são: 1. Autonomia e independência aparentes. 2. Diferença saz nítida, em faculdades e conhecimentos, da personalidade normal do médium. 3. Pretensão quase constante dessas personalidades em serem os espíritos dos mortos. Tomemos esses 3 pontos, sucessivamente. 1. Autonomia e independência aparentes. As personalidades mediúnicas são, em aparência, independentes do médium. Com efeito, a. Acham-se absolutamente desvinculadas da vontade e do conhecimento do sujeito normal e, salvo exceção, só se manifestam pela obnubilação dessa vontade e desse conhecimento pelo sono mediúnico. B. Tem um caráter muito fixo e permanente. Seus elementos psíquicos constitutivos são tão permanentes quanto os de uma personalidade viva, mas é sempre idêntica em suas diversas manifestações, qualquer que seja o modo de comunicação. Em alguns casos manifestam-se de modo idêntico, com médiuns diferentes e estranhos uns aos outros. C. São originais em seus conhecimentos e em suas faculdades, como, mais adiante, demonstrarei. Em seguida, é-no pelo fato de dirigirem o bel prazer à produção dos fenômenos físicos.
são-no, ainda, pela duração total de suas manifestações. Com efeito, chega a acontecer que, após haverem aparecido espontaneamente por certo tempo, desaparecem subitamente, para não mais regressarem. Quando isso ocorre, a duração de suas ações é por elas mesmas anunciada. Finalmente,